Hoje, Menorá na TV traz para vocês algo inusitado. Vamos entrevistar o Dr. Ricardo Zimmermann, um dos médicos convidados e convocados pela CPI da Covid do Senado Federal e que não foi ouvido. Fez parte daquele episódio onde a mesa simplesmente se levantaram e foram embora e não quiseram ouvir o que o Dr. Ricardo Zimmermann quis falar. Ele é médico, é infectologista, tem 15 estudos sobre Covid-19 publicados em revistas especializadas, revisadas pelos pares. Aquele portfólio que dizem por aí que é o necessário para que uma opinião seja corretamente aceita. O Senado não quis ouvir, você vai querer. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Eu saúdo aqui entre nós a presença da nossa Beth Camarão, jornalista. Saúdo também a presença do advogado Leonardo Fiade. Agradeço mais uma vez a presença do nosso Roberto Vitaliano, os três já muito conhecidos de todos vocês que nos assistem. E hoje temos a presença ilustre, importante, fundamental para quem quer entender sobre Covid-19, tratamento imediato, internações, enfim, imunidade. Temos a presença do infectologista Ricardo Ariel Zimmermann, ele que foi entrevistado de forma não muito educada na CPI da Covid, está aqui conosco para bater um papo, para explicar como ele se sentiu, como as pessoas devem encarar a Covid, se essa Covid veio para ficar, se é um companheiro nosso para o resto da vida, ao contrário, se não é, se vai embora, se nós vamos com essas vacinas chegar a algum lugar, enfim. Vou passar a palavra ao nosso querido Ricardo, agradecendo a ele a presença, dizendo a ele que temos um orgulho e honra em recebê-lo por aqui. Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço o convite, essa recepção calorosa. Às vezes a gente não está acostumado, mas é muito bem-vindo, ainda mais agora aqui no sul, que está fazendo bastante frio, uma onda forte de frio, para falar sobre esse assunto, que tem sido muito noticiado, muito comentado, mas por vezes vítima de uma seleção de notícias que defendem uma ou outra narrativa, mesmo que isso signifique se afastar um pouco da realidade fria da ciência. E eu vou tentar fazer uma análise desapaixonada em relação à política, mas apaixonada em relação ao conteúdo e ao assunto que me fascina verdadeiramente. Ricardo, você é infectologista. Na verdade, você é um cientista, você é médico, você estudou anos e anos e continua estudando, pesquisando, se informando. A pergunta que não quer calar: o que é que nós estamos fazendo de certo e o que é que nós estamos fazendo de errado que deveria ser modificado com relação à Covid-19? Quando eu digo nós, o Brasil. Excelente pergunta. Eu acho que tem algumas coisas que vêm sendo feitas de forma adequada. Por exemplo, por mais que localmente algum Conselho Regional de Medicina possa exercer um pouco mais, um pouco menos de coerção sobre os colegas que resolvem tratar seus pacientes, a gente tem que admitir que o Conselho Federal de Medicina foi muito firme em relação à questão de autonomia médica, e isso possibilitou que muitos médicos tratassem os seus pacientes. Isso é algo louvável, a autarquia cumpriu seu propósito, e ela, desde o início, respaldou os médicos, lembrando sempre da Declaração de Helsinki e da autonomia do médico. Também vejo que o Brasil, sendo um país continental, com enormes dificuldades logísticas, está conseguindo vacinar a sua população. Eu acho, em relação a erros, que os ministros da saúde que se sucederam não foram muito felizes em relação à defesa desse tratamento
em relação a recomendações de como manejar a situação, recomendando buscas muito tardias por atendimento médico, quando o paciente é mais terminal e o desfecho é difícil de ser redirecionado. Ou nunca apoiando verdadeiramente o tratamento pela falta de documentos, protocolos e diretrizes que guiassem os colegas nessas horas, ou até mesmo flertando, às vezes, trazendo gente para enfrentamento da doença que não tem um background de ciência ou um background de infectologia ou de tratamento. O que é Covid-19? Na tua opinião, de onde veio? E como esse negócio vai se completar em termos de ciclo nas vidas dos seres humanos? Lembrando que já morreram 4 milhões de pessoas, caminhando para 5 milhões, numa população de 7 bilhões. Ou seja, não é um número expressivo, se nós compararmos com a totalidade dos seres humanos que existem, mas a verdade é que cada uma pessoa que morre é um universo para a família, para os amigos, para o trabalho, para os empregados, para os patrões. Então, 4 milhões, 3 milhões, 10 milhões, ou uma pessoa, e nós judeus sabemos muito bem o que significa salvar uma vida, porque está escrito na Torá que quem salva uma vida salva o mundo, salva a humanidade inteira. Eu pergunto a você, o que é Covid, para onde vai e como enfrentar esse negócio? Você coloca muito bem. A gente nem sabe ainda o número exato de mortes até o momento. Porque se você entra no Worldometers, eles vão falar em torno de 4 milhões. Se você entra no Institute of Health Metrics, nos Estados Unidos, que usa uma metodologia diferente, eles vão falar em quase 7 milhões. A questão é que é muito mais do que os 3 milhões, por exemplo, de 1957, da gripe asiática, do que os 2 milhões de 1968, da gripe de Hong Kong, ainda mais se a gente considerar o número de habitantes na Terra. Então, o número é muito expressivo. De onde veio a Covid-19? A gente não sabe. Eu quero deixar claro que eu não sou defensor de uma ou outra teoria conspiratória, eu analiso de forma muito fria, mas eu acredito que a propaganda atrasou sim a investigação e o debate sobre a origem do vírus. Eu me lembro muito bem, no ano passado, quando eu li um artigo do Christian Anderson na Nature, e se apressou em refutar a origem laboratorial do vírus, lab leak. Mas na hora me chamou a atenção que os argumentos que ele usou eram muito frágeis. Agora, com o escândalo do vazamento dos e-mails do Anthony Fauci, a gente vê que o Fauci entrou em contato com o Christian para encomendar aquele artigo. Então, a gente não sabe de onde veio, mas esse mascaramento, essa cortina de fumaça, atrasou o debate científico e a busca pela origem. E só isso já é grave o suficiente. Em relação ao vírus em si, ele tem algumas características que são estranhas mesmo. Quando o vírus se liga na célula... Espera um minutinho só, para ficar bem claro isso. Isso aqui é fundamental, na minha opinião. Quando você fala estranhas mesmo, você está se referindo à natureza? Porque uma coisa é o que vem da natureza, que é o camarada que comeu o morcego que comeu o macaco que comeu o tigre que comeu a gazela. Isso é a natureza. O que não é natural é alguém misturar o macaco com o morcego e soltar em cima de um passarinho para viajar pelo mundo. Então, eu queria entender bem o que você falou. Quando você diz que você estranha mesmo, o que é estranho mesmo? É antinatural, é isso? Então, aí que está a questão. A gente precisa conhecer o vírus para poder fazer hipóteses. O que chama a atenção desse vírus é que, em geral, o coronavírus ele tem uma chave que se liga na fechadura da célula para poder entrar na célula. Mas para que isso aconteça,
Depois que a chave se ligou na fechadura, essa chave tem que se quebrar. E esse vírus tem um sítio de fragilidade na chave que predispõe essa quebra, que é muito raro na natureza. Existe no banco de dados desses sítios de furina, que são esses sítios de fragilidade, 132 tipos apenas na natureza desses sítios de fragilidade. E nenhum tinha sido encontrado no SARS-CoV-vírus, que é o subgênero de onde o SARS-CoV-2 vem. Então, esse sítio, primeiro, é raro, e esse sítio nunca tinha sido visto nesse subgênero de vírus. Segundo. Agora, você toca numa questão fundamental. Pode, eventualmente, ter vazado de um laboratório sem que isso signifique necessariamente manipulação humana para criar uma arma biológica. É muito importante isso. Ou seja, quando o Christian escreveu aquele artigo, ele colocou: o vírus não veio do laboratório, porque se um ser humano fizesse esse vírus, ele não ia usar essas soluções que o vírus usou. Mas isso não é necessariamente verdade, porque se você coloca o vírus em linhagens animais, num ambiente controlado de replicação, ele pode encontrar essas soluções sozinhas, sem que o ser humano tenha desenhado elas, por exemplo, por engenharia reversa. Então, para resumir, eu não sei a origem do vírus, mas eu fiquei frustrado que isso não foi investigado de forma profunda desde o início, com a seriedade que, obviamente, isso mereceria. A gente, às vezes, fala como se só dependesse da gente. O vírus é sem vergonha. Essas partes que não mutam, ele protege com açúcares, ele carameliza, e aí ele protege da ação de anticorpos. Então, é difícil de desenvolver vacina para produzir anticorpos contra a bolinha da chave, porque a bolinha da chave vai estar cheia de meleca e o anticorpo não vai conseguir atuar. A alternativa é essa que você falou. São plataformas mais móveis que a gente possa atualizar todo ano. A Pfizer e as vacinas de adenovírus são mais atualizáveis do que a Coronavac, por exemplo, que você precisa cultivar bilhões de vírus só para depois ter que, talvez, botar tudo fora e cultivar mais bilhões. Então, eu acho que ou se usa uma tecnologia mais flexível para poder mudar a plataforma todo ano, ou consegue se desencadear uma resposta contra porções mais preservadas do vírus. Mas isso é mais difícil. E é mérito do próprio vírus. Também tem um inimigo do outro lado. Você tem uma impressão que você poderia dividir conosco, ou você acredita que seria leviano da tua parte? Em relação à origem do vírus, cada vez que eu me aprofundo no assunto e cada vez que eu procuro, eu falho em encontrar o precursor imediato nos animais. Vou dar outro exemplo, e tudo que eu falo é científico, porque é desapaixonado, tem a ver com a ciência, não defende bandeiras, não é militância. Logo que surgiu, a pesquisadora de Wuhan, do laboratório, disse, e se apressou em publicar isso: esse vírus veio do vírus do morcego RATG13, o nome do vírus, porque esse vírus, o SARS-CoV-2, é 96% idêntico a esse outro aqui de morcegos. No entanto, quando se aplicou o que a gente chama de relógio molecular, mais tarde, se mostrou que o ancestral desse RATG13, desse vírus, que ela disse que seria a origem do SARS, e o ancestral do SARS-CoV-2 tinham se dissociado na evolução na década de 60. Então, seria que nem dizer que o homem veio do macaco. Sim, a gente tem um ancestral em comum, mas ele se dissociou há muito tempo atrás. E o que a gente está procurando é o elo perdido, é o esqueleto imediato do vírus. Assim como os evolucionistas procuram os esqueletos que nos separam da Lucy, que está lá no Museu de História Natural de Nova York. Doutor Zimmermann, eu gostaria de saber o seguinte:
Eu sei que o senhor defende o tratamento precoce da Covid-19. Eu queria saber o seguinte, esse tratamento precoce, nós sabemos que dividiu muitíssimo a comunidade médica, uns contra e outros a favor. O Conselho Federal de Medicina deixou a critério dos médicos usar ou não. Mas a população, de um modo geral, não sabe ainda por que alguns usam e outros não. O senhor, como infectologista, eu queria que o senhor explicasse exatamente o seguinte, qual é o valor do tratamento precoce, por que vocês utilizam e por que há uma cisão tão grande na comunidade médica em relação a esse tratamento precoce? Obrigado pela pergunta. A cisão, na minha opinião, é oriunda do que a gente chama de viés de confirmação, que os americanos chamam de cherry picking. Uma vez que você decide seu lado, você tende a ler e a procurar só as evidências que defendem o seu lado. E é óbvio que hoje em dia, com a questão das redes sociais, você é exposto a pensamentos que confirmam o seu, e isso leva à polarização. É uma questão evidente. Mas eu, olhando para o que tem acontecido, tenho me dado conta do seguinte: quando o médico é o médico que vai tratar o paciente, que vai ver o paciente vai voltar para você, você vai ser responsável pelo desfecho, você vai ter familiares para dar satisfação, você vai ver a esposa chorando, você vai ver os filhos no corredor do hospital, você tem uma tendência a tratar o paciente, a não deixar ele embora com dipirona. Quando você é um plantonista, que muitas vezes vai ver ele na emergência, mas você não vai ter o retorno do que vai acontecer, ou quando você trabalha num regime de plantão e aquele paciente se apresenta de forma pontual no tempo, aí, isso é minha impressão, é mais fácil a gente liberar o paciente com dipirona em casa. Ou seja, existe uma questão de grau de comprometimento pelo desfecho. Em relação à terminologia, tratamento precoce, isso para mim é novidade. Eu nunca vi um colega oncologista dizendo para o paciente, olha, detectamos um nódulo na mama, mas vamos esperar para ver se metastatiza para o osso, para a gente começar o tratamento. Em medicina, todo o tratamento é precoce. Em infectologia, velocidade de erradicação do micro-organismo é proporcional a desfecho favorável. Então, eu não sei por que agora se politizou, agora se criou uma terminologia que encaixa numa ou em outra narrativa. Tratamento sempre foi precoce. A base teórica do tratamento da Covid-19 não é complicada. A gente lembra do que aconteceu com o HIV na década de 80. As pessoas estavam em dúvida se era para tratar o vírus ou não, até que todo mundo saiu de um congresso usando bottoms escritos "It's the virus, stupid". Ou seja, é o vírus estúpido. Porque as evidências começavam a surgir que se o vírus causava HIV, você deveria destruir o vírus para melhorar a doença relacionada ao vírus HIV. Por incrível que pareça, isso se repete em infectologia. A infectologia é diferente da reumatologia, é diferente da psiquiatria, onde os diagnósticos são fenomenológicos. Você preenche 4 critérios de 11 e tem lúpus. Você preenche tantos critérios de tantos, você tem um transtorno de ansiedade generalizado. Na infectologia, você tem um agente infeccioso que causa uma doença. E você tem que procurar esse agente infeccioso, encontrar esse agente infeccioso e matar esse doente, antes que ele acabe fazendo com que quem morra seja o paciente. Qual é a função desses medicamentos que são usados como tratamento precoce? Eles são aplicados, são dados ao paciente para fazer o quê? Como eles funcionam no organismo do paciente? Então, basicamente, eu diria que eles têm 3 funções dependendo do medicamento. Existem alguns que têm comprovadamente uma ação antiviral. Por exemplo, isso é pesquisa brasileira do Ministério de Ciência e Tecnologia. A nitazoxanida reduz a carga viral. O que seria esse remédio em termos populares? É a Anita. A nitazoxanida, ela tem uma ação antihelmíntica, mas já tem em bula uma ação antiviral contra rotavírus, norovírus, não é uma surpresa. Tem um artigo de 2014 mostrando ação contra a influenza, o vírus da gripe.
Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é a nossa linha de pesquisa. Por exemplo, a proxalutamida reduziu a carga viral, aumentou o número de pacientes com carga viral indetectável no 7º dia no trabalho de ambulatório. Então, você tem um grupo de medicamentos que reduz a carga viral, e isso é importante, porque é o vírus que causa a doença. Você tem um segundo grupo de medicamentos que atuam contra a inflamação, porque o vírus se dividindo, ele tem que ser eliminado. Se ele não for eliminado com os nossos antivirais, ele vai ser eliminado pela resposta imune, mas essa resposta imune trava uma guerra, cujo cenário é o nosso corpo. Então, esses agentes anti-inflamatórios, como tocilizumab, corticosteroides, colchicina, mitigam essa inflamação, moderam essa guerra, para que a destruição do corpo não seja tão extensa. E você tem um terceiro grupo, que são antitrombóticos, porque parte da guerra se manifesta não como inflamação, mas como microcoágulos, que entopem a circulação do pulmão e impedem que o sangue chegue para ser oxigenado. Então, ou tem ação contra o vírus, ou tem ação contra a guerra promovida pelo vírus. Mas como você pode perceber, tudo isso é decorrente do vírus. Por isso que é tão importante alvejar ele. Quando você tem um paciente com menos de 7 dias, ainda não deu tempo de se desenvolver a guerra. Então, o alvo é o vírus. Quando você tem um paciente com mais de 5 a 7 dias, já tem guerra imunológica. Agora, os alvos têm que ser as consequências dessa guerra, a inflamação e, às vezes, a coagulação do sangue. E a ivermectina serve para quê? A ivermectina tem múltiplos mecanismos de ação. Inclusive, hoje em dia, existem estudos in sílico, que são estudos em que a gente testa a biblioteca de drogas aprovadas pela FDA e de cara vê alvos moleculares em potencial para depois fazer outros testes. E a ivermectina, ela atua de múltiplas formas. Ela altera a ECA2 e a proteína S, que é a fechadura e a chave do vírus. Ela aumenta a produção de interferon por parte da célula, ou seja, torna a célula mais apta a se defender do vírus. Ela inibe algumas enzimas que o vírus precisa para replicação viral, como a RNA helicase e alguns detalhes técnicos assim, moleculares. E com esses múltiplos mecanismos de ação, ela é um composto bem versátil. Mas é lógico, ela é uma peça de um quebra-cabeça. Como é uma droga reposicionada, que não nasceu para matar o SARS-CoV-2, o que a gente precisa é lançar mão dela, eventualmente, junto com outras, para que no final a gente tenha frações de eficácia que, somadas, conseguem tirar o paciente do mau prognóstico. Esse é o propósito da gente usar drogas redirecionadas. É usar compostos que são seguros, que têm dezenas de anos de uso com segurança, que já são produzidos em grande quantidade, que são disponíveis e que têm algum grau de evidência e base biológica para ter ação. Na prática, a ivermectina, no geral, se a gente considerar o conjunto de estudos, os resultados são positivos. E isso é muito importante. A gente não pode ler um ou outro estudo, a gente tem que ler todos. As evidências são feitas do conjunto de todos os trabalhos. Não adianta a gente pensar aquele que importa e chamar atenção somente para ele. A gente tem que ler tudo. Senão a gente vai estar incorrendo no cherry picking que eu falei, ou viés de publicação, ou viés de confirmação, e aí vai. Uma coisa que sempre me incomodou muito nessa pandemia é esse excesso de barulho e sem informação, né? A gente está há 1 ano e meio de pandemia e uma coisa, assim, os órgãos oficiais, no meu entender, falharam muito. Vou dar um exemplo e vou fazer a pergunta seguindo isso aí. No começo tinha esse negócio, né? Olha, se tossiu, sentiu algum sintoma, toma uma dipirona, vai para casa, né? Só volta se sentir algum tipo de falta de ar, e que naquele começo, né, talvez isso fizesse algum sentido, porque os hospitais não estavam preparados, se não tinha alas de Covid, né, separadas, então temia-se, talvez, que o cara chegasse no hospital e transmitisse, pegasse Covid no hospital, né? Fosse com resfriado no hospital e lá aglomerando pegasse Covid. Talvez
aquilo naquele começo tivesse um sentido. Mas o que me espanta é que hoje, um tempão depois, a gente não sabe, doutor Ricardo, os canais oficiais, ninguém fala assim, o que eu devo fazer, e aí essa é a minha pergunta, o que eu devo fazer hoje se eu começo a sentir sintomas, né, análogos aí da Covid, qual é o meu curso de ação? O que eu devo fazer? E depois do teste, ou antes do teste, depois do teste, antes do teste, como é que é esse parâmetro? Ninguém fala sobre isso, que eu acho que é o básico de um vírus desse. Assim, só para uma outra coisa que me ocorreu agora, o próprio oxímetro, né, que é uma coisa que hoje se sabe que é básica, a OMS demorou, não sei, quase um ano para falar que era importante o oxímetro, isso não foi reproduzido aqui pelos canais oficiais, a importância de você ter um oxímetro em casa, mas é muito caro, pô, junta com 10 vizinhos e paga 20 reais cada um, porque é importante você... Então, essa é a pergunta, essa falta de informação básica, e o que eu faço, doutor Ricardo? Senti um sintoma... Qual é o curso de ação que eu devo tomar? Suas perguntas são excelentes. Em primeiro lugar, bem, é óbvio que esperar ter falta de ar é tarde demais. E por um motivo bem simples. Como tudo no corpo, quem percebe é o cérebro. Para o cérebro perceber a falta de ar e a gente se sentir com falta de ar, ele tem que se dar conta que está difícil de movimentar o pulmão. Isso só acontece quando o pulmão está pesado. O pulmão só fica pesado quando ele está encharcado de inflamação. Ou seja, no início, quando tem aqueles microtrombos, microcoágulos que eu citei, impedindo que o sangue chegue no pulmão para ser oxigenado, você já vai ter hipoxemia, já vai ter queda do oxigênio, mas o pulmão ainda vai estar leve. Por microcoágulo não aumenta o peso do pulmão, que aumenta a inflamação que vem depois. Isso significa que a saturação, o oxigênio do dedo já vai estar caindo, mas você ainda vai estar sem falta de ar. Os americanos chamam isso de happy hypoxemia, ou hipoxemia feliz. E o Ministério da Saúde sabia que esse fenômeno existia, porque isso já tinha sido descrito, e continuou dando a recomendação de esperar até ter falta de ar, o que é tecnicamente um erro. Mas veja, eu vou exigir agora dos senhores. A saturação do dedo também é um sinal tardio, menos do que a falta de ar, mas também é. Por quê? Em biologia, uma das curvas que mais aparecem tem um formato de S. E a curva da saturação de oxigênio também tem esse formato de S. Vejam como isso é interessante. A pressão de oxigênio no sangue geralmente é de 100. Ok, é o normal. Agora, ela pode cair de 100 até 60? De 100 até 60? Caiu um monte. Que você ainda vai estar em cima no S. Ou seja, a saturação ainda vai estar 98%. Aí, quando cai de 60, você entra no escorregador do S. E aí a saturação desaba muito rápido. É como aquele escorregador insano de Fortaleza. Então, quando cair a saturação de 95%, ela vai de 95% para 80 e poucos por cento muito rápido, porque você está descendo a ladeira do S. Opa! Isso significa que a recomendação do Ministério era tardia, mas que a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia, que fez campanhas para distribuir oxímetro, também não servia. Porque se você espera desaturar, você está descendo a ladeira do S. Você chega à insuficiência respiratória, com uma pressão de oxigênio abaixo de 60 na gasometria. Então, o que você deve fazer? Raciocínio bayesiano. E antes que alguém me pergunta o que é isso é o que qualquer pessoa inteligente sempre faz, de forma natural. Eu vou dar um exemplo. Olha, vocês têm que adivinhar qual é o meu time de futebol. Primeira informação, ele é do estado de São Paulo. Interessante. Pode ser Corinthians, pode ser Palmeiras, pode ser São Paulo. Segunda informação, a camiseta é branca, vermelha e preta. Até pode ser Botafogo de Ribeirão Preto. Mas, a princípio,
é São Paulo Futebol Clube, raciocínio bayesiano. Então, se você está com o nariz entupido, está com dor de garganta, está se sentindo mal, e toda a sua família testou positivo para coronavírus, ou você está no meio de uma pandemia de coronavírus, olha, até pode ser rinovírus, influenza, botavírus, vírus social respiratório, mas, a princípio, o bom senso bayesiano diz que é São Paulo Futebol Clube. Então, não adivinhe, procure seu médico. E, pelo Código de Ética Médica, saiba que você tem direito a uma segunda opinião. O problema é que isso vale para o rico. O meu paciente com dinheiro, ele patina, mas chega até mim. E aí, se não deu para tratar precoce, entre aspas, o vírus, a gente pelo menos trata precoce, entre aspas, a inflamação e os coágulos. Mas quem depende de um sistema de saúde socializado e não pode escolher seu médico, como diria o Milton Friedman, não tem poder de escolher, vai chegar no posto e não vai ter aquela medicação porque o secretário de saúde daquele município era adversário político de alguém que segurou uma caixinha de remédio na mão? E o próprio Conselho Federal de Medicina diz que o médico tem autonomia para prescrever. Eu pergunto, essa autonomia basta ser teórica ou ela tem que ser prática também? Se eu sou médico do posto, eu posso ter uma caneta na mão para prescrever um medicamento, mas o meu paciente não tem dinheiro para comprar. Eu tenho mesmo autonomia para garantir que o paciente vai tomar o que eu quero, se o posto não fornecer a medicação para ele? Então, aí entra as questões de saúde pública, porque a única preocupação que o paciente deveria ter é dizer: estou doente. Ele não deveria se diagnosticar, ele não deveria se tratar, ele não deveria passar por esse martírio, mas ele está passando, porque as pessoas politizaram, porque as pessoas não estão dando a oportunidade dele ser tratado como a lei garante que ele deveria ser tratado. Você foi bem tratado na CPI da Covid? Você está fazendo a pergunta exatamente como os senadores me fariam. Sim e não, depende de por quem. Você foi bem ou maltratado pela mesa? Sim ou não? Maltratado pela mesa. Tá. Roberto Vitaliano com a palavra. Em primeiro lugar, doutor Ricardo, muito obrigado pelas suas explicações, foram realmente muito valiosas, né? Esclareceu muita coisa que nós queríamos saber. Será que se o país, né, os estados, os municípios, a União, tivesse desenvolvido um trabalho tão vigoroso no tratamento precoce para toda a população, o resultado seria melhor do que a simples vacina? Eu tenho lido que no Japão o número de infectados e mortes é mínimo e a população já se recusa, pelas informações que eu tenho lido nos jornais, a se vacinar. E a gente verifica, por exemplo, que acho que ontem ou hoje eu li que morreram 300 pessoas no Japão, 3 mil infectados, né? A pergunta é a seguinte: se fosse vacinado, né, o número de mortes seria muito maior, muito menor, ou seria o mesmo? Aquela história da imunização, né, de massa, né, que 60% das pessoas... Rebanho. De rebanho, exatamente. Estão contaminadas, a contaminação cessa, para de acontecer. Eu não sei se deu para mim entender. Primeiro, se o tratamento precoce em massa da população possibilitaria um resultado melhor do que a simples vacinação. Se ninguém tivesse dado também, o resultado de morte seria o mesmo? Seria maior? Seria menor? Enfim. Eu entendi, as perguntas são ótimas. E veja, aí eu acho que existe um mal-entendido, eu não consigo compreender. Para mim, o tratamento ele é amigo das vacinas. Por quê? Tudo que você quer para preservar a eficácia das vacinas é evitar que o vírus mute, que o vírus evolua. Se a vacina produz anticorpos contra a chave do vírus, você não quer que essa chave desenvolva ranhuras novas, que podem fazer com que o anticorpo não se ligue mais. Então,
para evitar o surgimento de resistência à vacina, o ideal é você limitar a quantidade de vírus circulando. Veja, o vírus, ele muta a uma taxa fixa. Ele tem 30 mil letrinhas. Ele muta 1,3 vezes 10 na menos 3 por letrinha por ano. Ele tem uma taxa de mutação. Se você deixa essas letrinhas surgirem em grande quantidade, vai ter mais mutação. Então, você diminuir a replicação do vírus, você limitar a quantidade de vírus com o uso de antivirais, é bom para preservar a eficácia das vacinas. Em relação à segunda parte da vacina, da pergunta, como as vacinas estão impactando a mortalidade, a gente não sabe. Por quê? Nos estudos de aprovação das vacinas, as populações escolhidas eram de muito baixo risco de morrerem de Covid. Eram pessoas jovens, pessoas saudáveis. Quando você está testando um produto, você quer que o seu produto funcione, você seleciona pessoas que têm maior chance de responder a um produto. Mas isso cria uma dificuldade, que é a seguinte: como essas pessoas que caíram no grupo controle tinham um risco baixo de morrerem, eu não sei qual é o impacto da vacina na redução da mortalidade. Qual é o impacto absoluto? Quantas pessoas eu preciso vacinar para evitar um óbito? Por isso, os estudos pós-aprovação são tão importantes, que são os de fase 4, que estão vendo agora se faz diferença. Saiu um pré-print essa semana com resultados pré-print de fase 4 da Pfizer. E nesse estudo de segmento, eles não conseguiram encontrar diferença de mortalidade entre os 20 mil aproximadamente que receberam vacina e os 20 mil que receberam placebo. Isso não quer dizer que ela não exista, mas isso quer dizer, sim, que o benefício absoluto da vacina ainda não é sabido. E, se o benefício absoluto ainda não é sabido, faz todo o sentido do mundo a gente questionar o uso daquele imunobiológico em uma outra pessoa que possa ser de maior risco para complicações. Então, generalizando, eu sou super a favor das vacinas, já fui consultor em vacinologia, não consigo entender, no entanto, como elas podem ser inimigas do tratamento. Para mim, o tratamento aumenta a vida útil delas. E eu acho que elas têm que ser, sim, seguidas nesses dados de fase 4, para a gente poder, de uma vez por todas, definir qual é o benefício, quem se beneficia e em que populações vale mais a pena fazer ou não determinada vacina. Sempre lembrando que nem todo imunobiológico é igual. Você entendeu mais sobre os tratamentos. Existem muitos outros tratamentos, além dos 2 ou 3 que vêm sendo falados por aí. Neste bloco, ele vai explicar o que aconteceu na CPI e por que os senadores saíram e não ouviram quem não lhes agradava, quem não tratava da narrativa que eles queriam ouvir. É imperdível. Doutor Zimmermann, é o seguinte, eu sou uma defensora em qualquer situação das vacinas, vacina para qualquer tipo de doença. Eu acho vacina uma das grandes conquistas da humanidade. Pelo que o senhor está dizendo aí, eu estou com medo das pessoas ficarem um pouco assustadas. Eu quero lhe fazer uma pergunta muito objetiva. No momento de pandemia como esse, em que a gente não pode escolher a vacina, custo-benefício, é melhor tomar ou não se não for a vacina que você quer? O problema não está na vacina, não está na ivermectina, não está no tratamento precoce ou imediato, nem no tratamento de que natureza for. O problema está em que o mundo é uma verdadeira zona. Nós temos países onde as pessoas morrem de fome e o Brasil é um deles. Nós temos aqui um serviço social de saúde que, como disse bem o doutor, não escolhe o que é que vai enfiar em você, o que é que vai enfiar em mim,
O que é que vai enfiar no Roberto Vitaliano? Você vai lá e ele enfia o negócio em você e dane-se você, porque você vai para casa, se você morrer, morreu, não vai voltar no posto de saúde, e se você não morrer, faça o sinal da cruz, porque você é cristã. Eu vou beijar mesmo usar. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, no final das contas, o problema não é um problema médico, não é um problema de saúde pública, não é um problema de saúde socializada. O problema aqui é um problema político, em que as pessoas que recebem voto, que são responsáveis pela tua saúde, estão cagando na sua cabeça. Ô, Beth, para você ver como dizem os americanos, coloco minha ação ou meu dinheiro onde está minha boca, essa resposta está no meu Instagram. Eu tenho 2 fotos, na primeira e na segunda dose, com a Coronavac, fazendo propaganda e pedindo para as pessoas se vacinarem. Não é minha vacina dos sonhos. Agora, eu acho o seguinte, pode se organizar um pouquinho, pode se estratificar um pouquinho. São critérios simples. Por que dar Coronavac ainda para idosos? Por que dar Astra ou Janssen para mulheres jovens? Por que dar Pfizer para homens jovens? Por que não Pfizer para mulheres jovens, Janssen, Astra para homens jovens e Coronavac para os jovens, mas não para os idosos? São estratificações simples que visam o bem das vacinas. E eu concordo com você. Para mim, água encanada e vacinação. As maiores conquistas da medicina em todos os tempos. Eu tomei 2 doses de Coronavac. Eu tenho 72 anos e meio de idade, exatamente. E eu fiz um teste com um infectologista do Rio Grande do Sul, que eu não me lembro mais o nome dele. O meu teste veio 10% de imunidade. E aí, eu cheguei à conclusão que eu não tomei vacina nenhuma. E eu queria saber de Vossa Excelência o que é que eu faço. Se eu devo esperar a morte cantando o hino do Flamengo? Chora. Se eu devo tomar uma nova dose de Coronavac? Ou se eu devo tomar aquelas vacinas que fazem o cara ficar tremendo, suando e tendo diarreia por 3 dias? Qual é a morte que o senhor me deseja, doutor? Sempre lembrando que a minha resposta não tem nada de positivista, não tem nada de decreto, não uma resposta que tem valor jurídico nem legal, ela é mais alinhada com o direito natural, como é a biologia, digamos assim. Olha, eu, se fosse você, conversaria com o médico, mas eu faria profilaxia com alguma medicação que ele orientasse. Acho que tem evidências apontando para o benefício e eu tentaria me revacinar com outra tecnologia. Eu faria essas 2 coisas. Bom, então vamos à verdade. Eu tenho um médico que você conhece, que é meu enteado, chamado Guilherme Peck, que é filho da minha mulher. Isso é número 1. Guilherme Peck me manda tomar ivermectina todo mês, 18 miligramas. E é o que eu estou fazendo. A mãe dele pegou a Covid, porque se recusa a tomar os remédios que o filho manda. E o que não é pai dele, mas é marido da mãe dele, toma os remédios que ele manda por vários motivos. Porque confia nele, porque sabe que o que ele diz é correto e faz o que ele diz para fazer. E eu não peguei, por enquanto, ainda não peguei o coronavírus. Pode ser que venha pegar. Mas o que eu estava imaginando, de repente, era tomar a mesma vacina numa 3ª dose. Aguardar um pouco e fazer isso. Qual é a sua opinião? Olha, é possível que uma 3ª dose se associe a um boosting, a um aumento da resposta. A gente não sabe. Eu teria uma tendência a trocar tecnologia. Ainda mais que o senhor é jovem, mas não é mais um guri, exatamente. Não, eu não sou jovem, eu sou velho. Eu estou jogando na prorrogação, meu amigo. Eu quero chegar na disputa em pênalti, mas eu estou jogando na prorrogação. Já que você falou em São Paulo, Flamengo 5, São Paulo 1. Eu não sou São Paulino, só citei um exemplo. Não, você é gaúcho, rapaz. Pela tua fala, você é gaúcho. Você deve ser Grêmio.
pior, eu sou portenho. Eu nasci em Buenos Aires. Ah, que bacana. Maravilha. Ninguém é perfeito. Mas eu já entendi e vou tomar providências. Por que você foi chamado na CPI e com que impressão você saiu de lá? Para que na tua avaliação está servindo essa investigação? E o que é que eles queriam com você? Eu gosto de pensar que eu fui chamado pela minha capacidade técnica e científica. Eu, até o momento, tenho 7 publicações em revistas revisadas por pares sobre Covid-19 e mais 8 pesquisas que ou estão com os editores ou estão em pré-print. Isso dá um número bem impressionante de 15 artigos ou trabalhos sobre Covid-19 em pouco tempo. Mas, além dessa questão científica, eu vejo muito paciente. Eu me posicionei desde o início a favor do tratamento, de tentar ver uma alternativa, porque, além de gostar de ciência, eu também sou médico, gosto de gente, eu tinha problemas práticos para resolver. Eu não sou um planilheiro de Excel que vou ficar atrás de um computador dizendo o que meus colegas do front têm que usar. Eu me recusei a essa posição burocrática desde o início. Então, eu gosto de achar que o meu convite teve algo de meritório. Mas é evidente que eu sei do cunho político e a minha impressão sobre a CPI é que ela é inteiramente política e eu não vejo, sinceramente, nada de bom saindo daquilo ali. Eu acho que político bom é o político que atrapalha o menos possível quem quer produzir, quem quer trabalhar e, dentro do possível, dá um apoio. Por que é que eu, responsável por uma CPI, convido alguém que sabe mais do que eu para me explicar sobre um assunto que eu não conheço e eu trato essa pessoa mal porque ela não fala aquilo que eu quero ouvir? Você chegou a alguma conclusão a respeito disso? Porque me parece que se você não foi tão bem tratado, é porque você não disse aquilo que queria ouvir. Você disse aquilo que precisava ser dito na tua avaliação. Eu acho, e eu sempre respondo, que existem várias situações diferentes e vários motivos diferentes, e eu vou exemplificar alguns deles. A Conitec, que é uma câmara do Ministério da Saúde, está se reunindo para fazer recomendações de tratamento. E eu fui convidado para fazer parte. Aí eu fui ver, tinha 27 pessoas que eram contra qualquer tipo de tratamento. Somando as 27, acho que não dava nenhum paciente tratado. E não sei se dava uma publicação sobre Covid. E tinha 3 ou 4 que ou pesquisavam ou tratavam. E que, por isso, acabavam se posicionando a favor do tratamento. Bem, nessa situação, a resposta ao convite é clara. O que eles estão querendo é a chancela da vítima. Como a Ayn Rand bem identificou no livro dela, Revolta de Atlas. E, de novo, não vou entrar na questão objetivista, na filosofia da Ayn Rand, eu tenho muita coisa contra, mas nisso eu acho que ela tem razão. Se cada um tem direito a um voto, você chama 27 que vão votar contra e você chama 3 ou 4 que vão votar a favor, você só quer validar as 27 que vão votar contra. É simples, é a chancela da vítima. É que nem você ter uma reunião do Partido Nacional Socialista com 27 membros do Partido Nacional Socialista, e eu não estou querendo comparar, mas é que você e eu somos judeus, então é fácil para nós entendermos, e aí você chamar 3 ou 4 judeus. E aí você sair da reunião e dizer, bom, os judeus concordaram que tem que fechar os negócios dos judeus e tem que fazer leis de pureza racial e tem que... Você queria o quê com os 4 judeus lá? A chancela deles. Então, tá certo. É fácil responder. Deu para entender. E com essa resposta, que você vai terminar agora de concluir, eu digo a você que eu já entendi, que era exatamente o que eu imaginava. Estão buscando uma narrativa que se encaixe na vontade política que eles têm de produzir algum resultado que nós vamos conhecer com o relatório. Bem, isso já está pronto. Para mim, esse relatório já está pronto. Agora, o que aconteceu ali, para mim, foi muito claro. Eu tenho a informação que os senadores ficaram uma semana inteira se preparando com especialistas que são contra o tratamento, mas eles chegaram ali na hora e eles resolveram fazer a única coisa que eles poderiam fazer, ir embora. Porque cá para nós, a gente não ia, nem o Chico nem eu, deixar de expor as técnicas que as pessoas usam para embargar os debates.
as falácias lógicas que elas usam, porque é muito fácil você identificar argumentum ad hominem, argumentum ad verecundiam, dizer a Organização Mundial da Saúde. Pois bem, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia de 11 de março, quando tinha mais de 100 mil pacientes em mais de 100 países. Aí não precisava declarar pandemia, todo mundo já estava por conta própria fazendo restrições de viagem à China. Então, como eles viram que ia ser muito fácil para a gente, eles simplesmente se retiraram. É isso que eu acho que aconteceu. Chegamos ao fim de mais um Menorá na TV, e esse foi daqueles de lascar, hein? Ouvimos coisas que os senadores deveriam ter ouvido. Aí você tem que se perguntar, a CPI é que tinha que ter ouvido isso? Talvez eles ouçam agora no YouTube. Vamos torcer para isso. Quanto mais informações sobre a Covid e sobre os tratamentos e sobre as vacinas, é melhor para todo mundo. Há várias narrativas sendo disputadas por aí. Na semana que vem, Menorá na TV volta ao ar no canal 6 da NET Rio, às 10 horas da noite de quinta-feira, e nos horários que você já conhece, que estão aqui embaixo na telinha. Nos vemos lá.